ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas, onde o mundo não tem caminhos. O mundo é como um espelho que devolve o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Tudo está fechado, menos o céu. E aí, galera, beleza? Tô chegando aí para falar um pouquinho com vocês hoje sobre a era pré-diluviana, que aconteceu antes do dilúvio. Vai ser uma explicação breve para vocês. Eu já fiz um vídeo, né, que tá bem detalhado, tem mais de 30 minutos, onde eu falo sobre várias coisas, inclusive disso que eu vou falar aqui, entre outras coisas. Então o link tá no card, é muito recomendado. Eu falo lá de várias crenças, de vários fatos que eu coloco. Falo sobre o dilúvio, falo sobre deuses, falo sobre Midgard, falo sobre muita coisa, sobre a serpente do mundo, muita coisa. E nesse vídeo vai ser apenas sobre a era pré-diluviana. Falar um pouquinho disso com vocês. Vocês sabiam que mesmo antes de Adão e Eva serem expulsos lá do paraíso, já tinha 12 deuses aqui? Isso é impressionante. Eu vou deixar essa explicação para vocês poderem ver agora. Os primeiros habitantes da Terra, antes mesmo de Adão ter sido criado, a Terra já estava sendo habitada por seres inteligentes. Eram os deuses celestiais, Anu, Enki, Enlil, Nin-Ursag, Nana, Utu, Sikur, Antu, Ninlil, Ninki, Nigal e Nana, que eram os 12 deuses celestiais, e os Anunnakis eram compostos por muitos seres celestiais, que não eram deuses. Os Nefelins e Anunnakis já estavam habitando a Terra. Eles criaram a primeira cidade da Terra, Eridu, terra distante do príncipe Enki, e consequentemente as outras primeiras cidades do nosso planeta. Como vocês puderam ver aí, já tinham, né? Civilização já tinha 12 deuses celestiais aqui, e tinha também os Anunnakis. Os Anunnakis, os anjos caídos. Mas respectivamente, né? Os demônios, os que foram expulsos, eles estavam aí atirados. E o que aconteceu? Eles começaram, quando começou, né, se dissolver a população, começou a crescer a população de humanos e tal, eles começaram a criar ídolos. Apenas uma pedra, vamos imaginem essa pedra aqui, galera. Imagina essa pedra aqui, né? Uma pessoa pega essa pedra, dá um nome para essa pedra que saiu da mente, né, da pessoa aqui, e vai dizer que isso aqui é um deus, isso é um ídolo, é apenas uma pedra. E aí eles inventavam esses deuses. Pessoas, homens, inventavam, criavam pedras e colocavam ali, né, inventava alguma coisa, uma história, uma personalidade para esse deus, mas era apenas uma invenção. E aí as pessoas começavam a adorar aquele ídolo como se fosse um deus, sendo que não era. Isso tem no anime bíblico, eu até mostrei um vídeo aqui no canal, um pouco, que por causa disso, que eles estavam criando ídolos, ele confundiu a linguagem. O criador confundiu a linguagem. Por isso que existe hoje a língua português, inglês, espanhol, várias línguas, porque isso é uma punição do criador para as pessoas, né, que fizeram isso aqui, começaram a criar ídolos, e isso despertou a ira dele, e ele puniu, confundindo a linguagem. Esse é um ponto importante. Agora, o que aconteceu então? Começou, né? Esses anjos caídos começaram, quando eles já estavam aqui, eles são poderosíssimos. E os anjos caídos são os Anunnakis, né? Eu vou falar para vocês que são os Anunnaki. Pode ter, mas como assim, Adriano? Os Anunnakis são os anjos caídos. Porque o arcanjo Miguel,
revelou a verdadeira face do... lá, né? Vocês sabem nessa história que ele revelou a verdadeira face lá do Lúcifer, né? Ele manifestou a vontade do Criador e revelou a verdadeira face do Lúcifer. E aí o Lúcifer ficou, né, todo deformado lá. E aí eles foram expulsos. Ele, o exército dele, vieram tudo pra cá. Alguns caíram aqui, outros caíram em outras galáxias, né, em outros planetas. E esses são os Anunnakis. Por isso que vocês veem ele com aquelas aparências, né, similar a um animal. Porque foi revelada a verdadeira face deles. Pode ter um ser bom que tem a aparência de mal? Pode. Mas os Anunnakis têm aparência animal e são ruins. São bem ruins. E chegando aqui, né? O que aconteceu? Eles começaram a se passar, ó galera, por esses ídolos de pedras que eram inventados, né? Inventados pelo homem, começaram a se passar por esses ídolos. E os homens passaram a pensar que fosse realmente um deus, esse ídolo, apenas uma pedra, e pensaram que era um deus, demônio se passando pela pedra, pela imagem da pedra, né? Pela escultura ali. E foi isso que eles fizeram, se passaram por deuses, por esses ídolos que eram apenas inventados, mas como eles têm um poder assustador, né? Eles conseguem se transformar no que eles quiserem, mesmo tendo aquela aparência deles, a verdadeira aparência deles é aquela horrível, mas eles conseguem enganar os olhos das pessoas, conseguem se transformar. Eles faziam isso, se transformavam nesses ídolos, nessas pedras, e se passavam por esses deuses de pedra aí, inventados. E os outros deuses, né, como eu disse para vocês, antes mesmo de Adão, tinha 12 deuses celestiais aqui. E mais os Anunnakis. Conseguiram perceber que já tinha deuses aqui, 12 celestiais. Mas também tinha os Anunnakis, se passando aí, né, por deuses. E muitos reis também, galera, eram Anunnakis. Os Anunnakis, né, eram esses reis. Se vocês pesquisar, que eles viviam tanto tempo e eram os Anunnakis, esses reis. Foi, né, é fato isso. Fato isso, é só analisar e ver o tempo que esses reis governaram. Um tempo absurdo, absurdo o tempo. Eles já viviam bastante, mas esses reis governaram por muito mais tempo do que, né, esse tempo que eles podiam viver. Então alguns desses reis eram também Anunnakis. Além de se passar pelos ídolos de pedra inventados, eles também se passavam pelos deuses verdadeiros. Deuses celestiais. Começavam a se passar por esses deuses. E as pessoas começavam a acreditar. Tanto que tem, né, as escrituras, nas paredes tem símbolos, tanto no Ocidente como no Oriente vocês encontram esses símbolos. Em uma época que aparentemente não tinha nem transporte, não tinha como atravessar do Oriente e ir para o Ocidente. Obviamente, esses caídos conseguiam fazer isso. Conseguiam. Eles podiam, né, poder ali tremendo, eles conseguiam ir para qualquer lugar do planeta. Se movimentar de uma velocidade absurda. E o que eles começaram a fazer? Por que o dilúvio? Esses seres aí começaram a fazer experiências genéticas. Eles criavam mistura de animais, né, com demônios, acasalavam também, né, com os humanos, as pessoas, e isso formava Néfilins, gigantes, né, são inimigos tremendos, galera, dos deuses. Os maiores inimigos dos deuses são os gigantes. Isso se vê muito na mitologia nórdica. Se vocês estudar, vocês vão ver que a mitologia nórdica fala disso. Os gigantes são muito inimigos dos deuses.
tem passagens que eles são amigos, né, lá dos deuses. Tanto que tem uma passagem que é dois gigantes, né, Odin ali, eles queriam construir um castelo, e aí esses dois gigantes, o que acontece? Foram contratados para construir esse castelo. Eles eram ótimos, né, engenheiros para construir. Porém, como pagamento, galera, para vocês verem, eles queriam a Freia, porque eles queriam tirar a Freia, né, que é a deusa do amor, da fertilidade, para isso, porque ela cuida lá das maçãs para não deixar os deuses envelhecerem. E aí o que esses gigantes queriam? Queriam como pagamento a Freia. Olha a ideia deles. Eles iam fazer o castelo, mas o pagamento era para ser a Freia. E isso aí não tinha como aceitar, né? Então eles procuraram lá o Loki, o deus da trapaça ali, deus palhaço, e ele logo já tinha uma solução. Coloca um prazo e esses gigantes não vão conseguir cumprir, que é impossível de cumprir. Eles foram lá. Odin foi lá, deu o prazo a eles. Podem fazer o castelo, mas tem que cumprir nesse prazo. Um prazo impossível de ser concluído. E adivinha o que aconteceu? Eles conseguiram cumprir o prazo. E aí eles queriam a Freia como pagamento. Mas isso não tinha cabimento. E aí eles fizeram o quê? Fizeram lá uma solução, que eu vou falar em outro vídeo, beleza? Eles pegaram todo o ouro lá do anão, que tinha o anel, né? O ouro do reno, alguma coisa assim. E aí, esse anel era amaldiçoado, galera. E todo o ouro, né, que ele tinha, eles tinham que colocar na frente da Freia e tapar ela inteira, para não ver. Foi essa a solução que eles tiveram, né? Mais uma vez o Loki salvando a pele. É um deus neutro. Ele é bom às vezes, mas às vezes ele é mal também. Faz coisas boas, mas também faz coisas ruins. Então, nessa vez aí, ele ajudou, mas também ferrou um pouco a situação, mas depois conseguiu a solução. Ele conseguiu, né, enganou lá o anão, que tinha o anel do reno. E para ter esse anel, galera, esse ouro do reno ali e tal, o anel, era necessário renunciar ao amor. E aí, né, uma ofensa tremenda que ele causou. E o que aconteceu, galera? O único anel que esse anão tinha no momento, né, porque ele estava ali junto, estava no dedo dele. E aí, eu já fugi da história, né? Taparam toda a Freia com ouro que eles tinham coletado lá, porque o anão, como ele tinha aquele anel, ele tinha poder e tal, conseguia ficar invisível e um monte de coisa. E aí ele escravizou o povo dele. E colocaram todo aquele ouro, né, ali na frente da Freia, mas ficou um buraquinho assim. E deu pra ver ela. Aí os gigantes disseram, não, tô vendo um fio de cabelo lá no outro lado, eu não vou aceitar o pagamento. E aí Odin olhou, né, e viu ali, eles viram, não sei se foi Odin ou se foi Loki, viram o anel ali de ouro do anão, pegaram aquele anel, colocaram ali, taparam. O que aconteceu daí, galera? Como vocês viram, são inimigos tremendos, né, dos deuses. Tudo aquilo ali que eles fizeram foi para ferrar com eles. Agora, o que aconteceu? Esse anel é amaldiçoado. Amaldiçoado. No momento que os gigantes, né, já estavam fascinados, só de olhar de longe, estavam fascinados por aquele anel. No momento que eles encostaram no anel, os dois já começaram a brigar. Um queria o anel mais que o outro. E aí um morreu. E aí Odin transformou né, o irmão que sobreviveu do gigante, e colocou a cuidar uma caverna lá, no guardião do anel. E adivinha quem é que ficou morando do lado? O anão. Eu falei isso, galera, para vocês verem que os gigantes são inimigos tremendos dos deuses. Eu não sei ao certo como é que eles surgiram. Tem a história ali na mitologia nórdica que fala um pouco, né, como que eles surgiram. Eu vou falar disso em um vídeo aí com vocês também. Mas é isso. Os gigantes estavam aí pra, né, só despertar a ira do Criador. E esses gigantes, galera,
quando eles começaram a fazer essas experiências genéticas, eles misturavam sêmen com gafanhoto, misturavam sêmen com lagarto e formavam quimeras, mistura de lagarto com touro, vaca, um monte de coisa. Era coisas horríveis, galera, que eles faziam, horríveis. E aí, esses gigantes, né, como eles eram mistura de anjo com pessoas e com gafanhoto, não sabia o que mais, eles começavam a comer. E não tinha alimento que sobrava, né, pra eles. Começavam a comer, não sobrava nada. Chegou um ponto que eles começaram a se alimentar dos humanos e não paravam de crescer. Alguns cresciam, né, ficavam gigantescos. O termo gigante não quer dizer que a pessoa é gigante, grande. Não quer dizer isso. Quer dizer que a raça dela é gigante. Mesmo que ela seja pequena, ela pode ser um anão, mas se ela for da raça gigante, ela é uma gigante. Deu para entender? Assim como, né, assistam a série Ragnarok. Aí vocês vão entender o que eu falei aqui. Vocês vão entender o que são esses gigantes. É isso aí. Então, isso despertou a ira do Criador, né? Porque ele não podia ver mais aquilo ali. E aí, ele invoca o dilúvio. Noé constrói a arca, coloca 2 animais de cada animal na arca e acontece o que vocês sabem. Muitas dessas coisas não estão na Bíblia, porque vocês devem ler os livros que são separados, né? Livro de Enoque, esses aí, beleza? Era isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Como vocês puderam ver, eu deixei uma breve explicação no início, que já tinham, né, os 12 deuses celestiais aqui, e também os Anunnakis. Quer dizer que eles já tinham sido expulsos bem antes de Adão e Eva serem expulsos do paraíso, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima! Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado!